Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou médica e aqui no nosso canal Reumato e Mais a gente tem sempre o objetivo de falar sobre saúde, de diversos temas relacionados à reumatologia e também à saúde em geral. E hoje eu estou com um convidado super especial. Vou pedir já desculpa antecipadamente, porque o currículo dele é muito grande e pode ser que eu engasgue alguma coisa. Então, hoje quem está aqui é o Dr. Carlos Frederico, Porto Alegre. Ele é membro do GDIB, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, médico gastroenterologista da Rede Dor e um dos responsáveis pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui, eu queria agradecer sua participação aqui no nosso canal e te perguntar, nesse mês tão importante, no mês de maio, é o mês do Maio Roxo, das doenças inflamatórias intestinais, eu queria que você começasse falando sobre a importância desse tema. Ana, obrigado pelo convite. O mês do Maio Roxo é um mês de conscientização, na verdade, da própria doença, né? É um mês que a gente procura divulgar mais em relação à população, à classe médica, leigos, que seja, imprensa em geral, a doença inflamatória intestinal. Uma doença que ainda é categorizada como uma doença rara, uma doença descrita nos anos 70, 80 como qualidade cirúrgica e que tem melhorado muito, na verdade, o diagnóstico e o tratamento hoje em dia. O mês do maio é um mês de lembrança, é um mês que a gente procura falar, é um mês que a gente procura conscientizar. E a doença inflamatória intestinal, além de ser uma doença rara, ela é caracterizada por alguns sintomas que muitas das vezes passam desapercebidos na população ou até pela classe médica de saúde como problemas ocasionais. Uma diarreia, na verdade, crônica, que começa a perdurar 3, 4 semanas, né, com mudança do aspecto das fezes, né, às vezes saindo sangue, às vezes saindo um catarro, acordando de madrugada para evacuar, que causa um desconforto na qualidade de vida, uma urgência para poder ir ao banheiro, a pessoa fica meio assustada porque é uma coisa incontrolável muitas das vezes quando você tem uma doença muito ativa ou uma doença moderada severa. Então, esse mês do maio, né, vem não para comemorar, na verdade, é isso, mas para conscientizar a população de que a doença existe, a saúde conscientizar também que a doença existe e que vem aumentando muito gradativamente na população do nosso país e mundial. É bem importante a gente mencionar esse tema, porque dentro do contexto da reumatologia, eu gosto sempre de dizer que o paciente é um só e dentro disso a gente precisa avaliar todos os sistemas, né? A gente vê a medicina hoje muito fragmentada, onde uma especialidade só olha uma área e a reumatologia acaba juntando tudo, porque o paciente pode ter problema no coração, no intestino, na articulação, e tudo está dentro de uma mesma síndrome, né? De uma mesma patologia. E aí eu queria que você falasse assim, exatamente o que é a doença inflamatória intestinal. É uma doença autoimune que leva, na verdade, a mecanismos imunológicos alteráveis, seja por vários aspectos, em pesquisa ou não pesquisa, né, que seja uma mudança ambiental, muitas das vezes infecções gastrointestinais de repetição, uma mudança no aspecto imunológico da pessoa que possa acontecer e que a doença, eu costumo falar para os pacientes, ela está atrás da moita e sai de trás da moita, né? A gente sabe que tem muitos gatilhos psicossomáticos na vida da pessoa e que podem fazer a doença surgir mais drasticamente ou repentinamente, mas é uma doença que ela tem suas subdivisões, ela tem seus aspectos, na verdade, de localizações. Hoje se divide muito, lógico, na retocolite ulcerativa, que é uma doença exclusiva do intestino grosso, e a doença de Crohn, que na verdade é uma doença que pode atacar da boca até o ânus, muitas das vezes classificada pelos próprios pacientes, ou às vezes até por mais médicos, como mais debilitante que a retocolite ulcerativa. Não, as duas
as duas doenças em fase ativa, elas podem levar a quadros graves de desnutrição, internações, hospitalizações. O paciente leva a quadros de isolamento, muitas das vezes, da sociedade, e esse isolamento pode piorar em relação a tudo isso. Então é importante ter um acompanhamento, como você falou, na multidisciplinaridade, de verificar os aspectos nutricionais, se estão corretos ou não, verificar o aspecto clínico do paciente em relação a tratamento, de diagnóstico. Muitas das vezes, né, a gente vê mesmo gastroenterologistas não fazendo o diagnóstico, ou os pacientes sendo encarados como intestino irritável, muitas das vezes, e na verdade é o gatilho, às vezes é o comecinho da doença leve que não observada pode levar a uma doença mais moderada, a mais grave, né? Relatos do paciente ficam muito sensíveis em relação a isso. Puxa, eu já tenho isso há 4 anos, eu já tenho isso há 5 anos, e o diagnóstico não foi feito. Ainda não é uma relação fácil, por exemplo, de fazer um diagnóstico da doença de Crohn. A gente tem estudos que mostram de 2 até 3 anos, mesmo no sistema privado, para você fazer o diagnóstico da doença inflamatória intestinal tipo Crohn. A retocolite é um pouquinho mais fácil por conta da colonoscopia, que é um método para a gente fazer um diagnóstico da doença mais baixa. Mas, principalmente, querer, né, verificar. A gente ainda vê muitos pacientes sendo tratados como uma infecção gastrointestinal, seja ela em unidades hospitalares, seja ela ambulatoriais, e não pesquisados a sua cronicidade. Não pode uma pessoa que está tendo uma diarreia crônica e para, e volta, e vai, e volta, não ser investigado. Hoje a gente precisa ter um olho mais detalhado em relação a isso. Eu acho que você está mencionando uma coisa bem importante, porque a gente tem muitos modismos, né, das intolerâncias alimentares, que são, acho que hoje, super diagnosticadas, e faz parte da minha rotina ambulatorial sempre conversar e perguntar sobre o intestino. Acho que é muito importante, porque são os detalhes da consulta, né? Quais são, assim, os sintomas principais para o médico ao ouvir o paciente falar de um sintoma gastrointestinal, ele vir a pensar sobre a doença inflamatória intestinal? Quais são os sinais importantes para dar o gatilho da pesquisa? O grande gatilho, Ana, na verdade, sem dúvida, a diarreia e a dor abdominal. Porque a dor abdominal manda procurar o médico. E a diarreia, muitas das vezes, manda procurar o médico, mas nem sempre ela pode ser uma coisa que a pessoa ache que foi de alguma doença. Muitas das pessoas caracterizam que uma diarreia possa ser por alguma coisa que comeu, ou um alimento estragado, mal conservado, e aquilo vai passar, e quando não passa, o que pode ser isso? Né? Quando você bota a culpa nisso, será que é isso? Então a diarreia abdominal, sem dúvida nenhuma, são sintomas cardinais para você pensar. E nisso, dependendo da gravidade, pode levar, sim, a emagrecimento, uma perda de peso que o paciente começa a sentir, não muito importante, às vezes 3, 4 quilos que seja. Eu estou comendo, mas estou emagrecendo. Eu estou tendo vontade de ir ao banheiro, mas eu não comi nada demais e, de repente, eu estou indo ao banheiro muito rapidamente, não está dando para segurar. Esse é um termo que a gente ouve muitos pacientes: doutor, é uma diarreia que não dá para segurar. Coisa que eu nunca tive na vida, ou que as pessoas não têm. É muito estranho, doutor, eu acordar de madrugada para eu ir evacuar. Então, quer dizer, o paciente não tem intestino irritável. O paciente acorda de madrugada para evacuar. Isso não é irritabilidade. Isso não é uma intolerância a algum alimento. Isso não é, uma alergia a algum alimento. É porque a doença inflamatória, ela não tem o problema de acontecer ou de inflamar se está dormindo ou se você está vigil, se você está acordado. Ela acontece no período todo do dia, né? Isso leva a ficar pensando, muitas das vezes, ou investigando sobre uma doença neoplásica, sobre um câncer, sobre outras coisas, mas faz parte do médico, como você falou no início, né, da pergunta, detalhes.
Detalhes sobre se está tendo caroços na boca, que podem ser aftas, se está tendo dor nas juntas, que pode ser manifestação da própria doença, né? E, assim, uma coisa que a gente observa muito é observar o teu limite. O médico precisa observar o seu limite. Até onde fazer o diagnóstico, até onde eu cheguei, né? Não consegui fazer, não consegui fosforilar mais ou pensar em outra coisa. Mandar para um colega que, na verdade, possa ser um especialista mais habituado, com mais experiência, para poder investigar e detalhar e definir o que a pessoa está tendo. Eu gosto sempre de falar no consultório que se a gente só procura por uma borracha, a gente nunca vai achar um chaveiro. Então, às vezes, a gente abre a gaveta e a gente precisa achar o chaveiro, mas a gente só está pensando na borracha. Então, a gente só vai achar aquilo que a gente for de fato procurar, né? E dentro disso, desse raciocínio, existem exames que são específicos e a gente precisa entender que o exame é complementar, né? A gente saber solicitar um exame e saber direcionar o médico que vai realizar o procedimento àquilo que a gente está procurando. Porque é muito comum eu perguntar no consultório, por exemplo, do paciente que tem dor articular, que está em investigação reumatológica, e a gente sabe que a doença inflamatória intestinal ela tem relação com algumas doenças reumatológicas, e a gente perguntar, você tem alguma colonoscopia? E daí a gente pega a colono, só está mencionando sobre o pólipo. Por quê? Porque foi feito a colonoscopia para um rastreio de pólipo. Então, às vezes, alguns detalhes mais sutis, porque é claro que a gente tem estágios da doença, o médico só vai se atentar se tiver suspeição clínica. Se você não tiver uma suspeição clínica e quem está solicitando o exame não se atentar para direcionar o colega que está fazendo a procurar aquilo que a gente está procurando, a gente não vai passar desapercebido. E você falou uma coisa importante da relação, dos relacionamentos entre os sintomas e outras doenças. Hoje não dá para a gente afastar a questão de hereditariedade, na verdade, de relação com as doenças dos pais, né? A gente sabe que, por exemplo, um pai ou uma mãe com uma doença autoimune, um filho pode ter também alguma outra doença autoimune, seja ela própria igual a deles ou não, né? Então, isso faz parte da investigação diagnóstica. Quando você pede um exame, você não pode realmente, como você falou, você precisa direcionar aquilo que você está procurando e aquilo que você perguntou em relação aos sintomas. Porque até fica mais fácil para o colega que vai fazer determinado exame, seja invasivo ou não invasivo, radiológico, para procurar detalhes que possam mostrar pistas que aquilo possa ser uma doença inflamatória intestinal ou uma outra doença, né? A gente não pode jogar na mão dos outros colegas essa total responsabilidade de que é ele que vai fazer o diagnóstico. Não, você faz parte do princípio, do início. O início você começou a investigar, teve um motivo por que você começou a investigar. Assim como o paciente procura, é porque está incomodando, né? Ele não está conseguindo resolver, ele está indo várias vezes à emergência, ele está fazendo exames de tomografia, exames radiológicos, um atrás do outro, entendeu? Quando, na verdade, era outro tipo de exame a poder fazer o diagnóstico. Agora que a gente está falando de exame, acho importante a gente mencionar que quais são os principais exames que são indicados para se fazer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. A gente vê hoje um excesso de pedidos de exames aleatórios, né, com interpretações muitas vezes errôneas. E dentro disso, eu queria que você mencionasse, porque certamente a gente vai ter pacientes aqui que têm diagnóstico de doença inflamatória intestinal nos assistindo, sobre a calprotectina, né? Como ela pode vir alterada sem um contexto de doença inflamatória intestinal, como ela pode ser mal interpretada, e o médico que solicita os exames, eu acho que ele tem responsabilidade de saber interpretar adequadamente. Eu gosto de fazer essa pergunta porque é muito comum eu receber no consultório pacientes com FAM positivo. Nem todo FAM positivo vai definir um diagnóstico de doença reumatológica. E a gente vê
médicos solicitando em rotinas de check-up, sem uma indicação, e você cria uma ansiedade desnecessária no paciente. Porque ele pode vir positivo e ser um positivo sem doença associada. E aí aquele paciente agora tem um exame positivo na mão e muitas vezes a gente dá gatilhos de psicossomáticos, né? De estresse, de ansiedade. Sim. Do paciente achar que vai desenvolver uma doença ou de achar que tem uma doença. E aquele exame talvez não tenha sido pedido de uma forma muito adequada, né? Então, considerando isso, o que você acha importante do paciente fazer para a gente ter um diagnóstico adequado e quais são os cuidados, a gente chama dos falsos positivos, né? De ter um exame positivo na mão sem que ele esteja de fato definindo um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Ana, primeira coisa, a gente já conversou um pouquinho já antes sobre a avaliação dos red flags, que são as bandeiras vermelhas, assim, para o público sinais entender. Sinais de alerta. Sinais de alerta em relação a isso. Depois que você caracteriza os sinais de alerta de que você precisa verificar o que está acontecendo, primeiramente os exames de sangue não podem ser totalmente aleatórios. Tem que constar de uma especificidade, porque o que está acontecendo hoje são exames para intolerância à lactose, exames para glúten, sem nem perguntar nem nada. Parece que já vem uma cartilha solicitada para todo mundo. Olha, você vai fazer tudo e aí a gente vai definir o que você tem. E não é assim, né? A gente tem que perguntar, a gente tem que dialogar. Olha, meu pai tem intolerância à lactose, eu posso ter? Pode. Meu pai tem doença inflamatória intestinal, eu posso ter? Pode. Né? Então você precisa ter exames de sangue que vão direcionar para má absorção, para verificar, entendeu? E muitas das vezes se tem alguma outra doença autoimune que seja uma relação tiroidiana com a tireoide, seja uma anemia, a gente verificar que é má absorção, seja atividade inflamatória, né? Com PCR, com VHS, hemograma, a gente tem gente assistindo, né? Portadores, que sabe que isso faz parte do arsenal laboratorial, né? Depois de verificado isso, lógico, né, e afastado alguma coisa, se tem relação, não tem relação, seja com má absorção a glúten e lactose, e você já fez as perguntas, a calprotectina, como você falou, assim como o teu fã, eu também recebo paciente com calprotectina alterada, que na verdade não tem doença intestinal inflamatória. E assim, o médico ele precisa explicar para o paciente, porque já foi criado um estigma que eu tenho, né? Um valor aproximado que hoje não é real em relação aos laboratórios. Assim, a gente que trabalha com doença inflamatória intestinal, a gente sabe valorizar, na verdade, o exame com defeito, o valor que está reproduzido e em relação ao laboratório. Os próprios laboratórios não têm uma congruência de botar hoje o valor que deveria ser corrigido. O paciente já fica assustado. Usando um antibiótico para uma sinusite e fizer o exame da calprotectina fecal, vai alterar a calprotectina. Se tiver usando probióticos, durante um mês, porque alguém passou por conta de diarreia e fizer a calprotectina, vai alterar o valor da calprotectina. Pode dar tanto um falso negativo como um falso positivo. E isso assustar. Se eu estou com uma infecção gastrointestinal e achar que aquela calprotectina que foi mal solicitada naquele momento não era o momento, e aí alterar, eu tenho doença intestinal inflamatória. Assim como você recebe com FAM positivo, a gente recebe também calprotectinas e que aí o dever da gente é explicar que, na verdade, a gente precisa de outros exames, né? A gente sabe que a colonoscopia é uma arma muito grande, seja para a retocolite, seja para o Crohn, muitas das vezes mais para a retocolite, e o exame radiológico, né? Que seja tomográfico ou ressonância específico para a gente avaliar. Não é muita coisa, né? Se você não acha nada em relação, lógico que a gente não vem aqui para falar de cápsula endoscópica, mas assim, é um momento que o médico, e a gente estava conversando isso antes, né? Eu acho que é muito importante o médico entender os seus limites. Sim. Quando o homem entende os seus limites, ele traduz um resultado melhor em qualquer coisa que ele faça na vida. Sim. Isso não é diferente na medicina. Então, se eu tenho um médico generalista, se eu tenho um médico gastroenterologista
que seja recebe esse paciente com esses sintomas, ele pode até ter um limite para a investigação, que ele saiba o que ele... Mas não pedir essa coisa exagerada que a gente está vendo, o exame de tudo quanto é coisa, e pessoas fazendo exame de tomografia uma atrás da outra, e fazendo às vezes colono de 4 em 4 meses. E os marcadores tumorais. E os marcadores tumorais, e aí vem uma alteração perto do limite, eu tenho câncer então, Exatamente. E não tem nada daquilo. Então, quer dizer, isso seria um outro papo em relação a tumor e marcador, mas assim, exame bem solicitado, né, traduz que o médico fez uma investigação de anamnese adequada e detalhada para a investigação daquilo que ele está vendo ou que ele tem experiência. Porque chutar para todos os lados é como entrar num quarto escuro e não ver nada. Né? O exame é complementar. E o exame é complementar, ele não é diagnóstico. É importante a gente falar para o paciente. Eu estou complementando uma ideia minha, mas nunca tiveram essa ideia. Mas agora a gente está tendo. Sim. Entendeu? A gente só acha aquilo que a gente procura. Exato, o Osler já falava isso, né? A gente só acha o que a gente procura, tem que ter a consciência do que você está procurando, e se não for aquilo, também ter a consciência de dizer que não é um diagnóstico daquilo que, senhora, a senhora veio com uma calprotectina de 115, como a gente recebe no consultório, e a pessoa não tem doença intestinal inflamatória. Então, quando a gente começa a perguntar. Dentro do contexto, estou sempre trazendo o contexto da reumatologia, né? A gente sabe que existem dores articulares associadas a inúmeros motivos, né? Até mesmo a doença inflamatória intestinal pode estar dando dor articular. E a gente sabe que a gente tem doenças associadas, né? E aí a gente entra nas espondiloartropatias. O nome é grande, porque ele pode pegar tanto a coluna quanto as articulações periféricas. E aí a gente vê muitas vezes o paciente com dor no corpo todo, porque inflama uma série de articulações, e muitas vezes ele vem acompanhado de um diagnóstico de fibromialgia, porque é aquele paciente que tem dor no corpo todo, e aí ele vem também com o intestino irritável associado, né? Então, dá a importância de a gente pensar em outras hipóteses diagnósticas. Aquele paciente está tratando fibromialgia e não melhora por quê? Será que é isso mesmo? Será que é uma fibromialgia secundária e ele tem uma doença primária por trás dessa fibromialgia? E eu acho importante a gente falar aqui, porque às vezes o paciente no consultório... Mas como assim? Ninguém nunca me perguntou dessa diarreia, mas ninguém nunca me perguntou, não, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante... O paciente, quando vem com uma lista de intolerâncias gigantescas e diarreia de repetição ou constipação muito severa, porque às vezes a gente acha que a inflamação intestinal ela vai dar só diarreia, e às vezes a gente tem o outro lado. 15% da doença inflamatória intestinal são caracterizadas com constipação. Exatamente. E constipação é uma coisa normal. Todo mundo toma um negocinho para soltar o intestino, todo mundo tem constipação. E aí você vai buscar, tem uma história familiar de constipação. Então, a importância da gente pensar no contexto multidisciplinar, né? Da gente entender que, muitas vezes, dentro do consultório do reumatologista, ele vai precisar da avaliação de um gastro que saiba avaliar a doença inflamatória intestinal. É muito importante isso, porque o que acontece? Nesse contexto médico, muito se classifica como doenças imunomediadas, mas eu gosto mais de falar da questão de doenças relacionadas. Acho que a medicina tem várias doenças que são relacionadas, e isso não é diferente com a doença autoimune. A gente tem, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, é muito difícil ir a um cardiologista e o cardiologista não investigar se ele tem uma diabetes, se ele tem um problema na tireoide, se ele tem alteração de colesterol. Então, as doenças relacionadas em relação à doença inflamatória intestinal também se relacionam com a doença reumatológica e com a doença dermatológica. Sim. E às vezes são a pista, Sim. São a primeira pista, porque o paciente pode ser encaminhado pelo outro. Veja bem, a gente não está pedindo para o especialista virar agora um generalista de tudo, mas que ele pense fora da caixa de que a doença ela pode estar relacionada com uma outra doença
que está subdiagnosticada ou está não valorizada e que pode mudar todo o curso do tratamento. Sim. O curso do tratamento, ele pode girar de uma hora para outra, a partir do momento que o paciente possa ter uma doença dermatológica, reumatológica e ou gastrointestinal. Então, é preciso verificar as manifestações de cada doença. Não estamos pedindo para o gastro virar um reumato agora, nem para o reumato virar um gastro, mas que ele pense que a doença autoimune ela não vem sozinha. A gente sabe que o paciente com doença autoimune ele pode ter 1, 2, 3, 4, até 5 que seja. Tem paciente com 5 doenças autoimunes relacionadas que seja, em que não apareceu tudo ao mesmo tempo. Algumas no período antes, outras no período depois, às vezes ao mesmo tempo, mas não é o total comum, né? Então, valorizar, a gente volta àquele primeiro conceito, valorizar o sintoma, relacionar as doenças, fazer uma anamnese bem feita em relação a isso. Porque o paciente chegar na tua frente, Ana, e falar, é muito complicado, né? Doutor, eu já passei por 8 médicos, eu vim aqui agora para resolver o meu problema. É uma carga que é jogada em cima do profissional e a gente vai ver por que ele tem esse conceito de ter passado por 8 médicos. E, na verdade, quando a gente vai ver, é aquilo que não foi relacionado, aquilo que não foi valorizado. Entendeu? Então, é muito importante você ter essa questão de pensar que a outra doença pode ser o início da pista para você descobrir da tua especialidade. Eu acho importante isso, né? A gente tem que entender que, é lógico que a gente precisa do especialista, mas é preciso ter raciocínio clínico. A doença autoimune, eu gosto sempre de falar o que é a doença autoimune para o paciente, dele entender que os soldadinhos que deveriam nos defender das infecções, eles estão confusos e acham que tem infecções em áreas que não tem. Então, do mesmo jeito que ele vai machucar o intestino, ele vai machucar a articulação e ele pode machucar outros órgãos, dependendo da síndrome, né, que ele tiver, do diagnóstico que ele receber. E eu acho que isso é muito fundamental, porque quando eu pergunto no consultório sobre o intestino, e aí eu pergunto, você já fez colonoscopia? Você trouxe? Não, doutor, eu só trouxe os exames do joelho. Então, assim, o próprio paciente, ele deixa de relatar para o médico que ele está indo sobre outros órgãos. Ele exclui. Porque ele acha que para o médico reumatologista ou para o ortopedista, ele só vai falar de articulação. Para o gastro, ele vai falar do intestino, para o cardiologista. E se a gente não pensar que ele é inteiro e que as coisas, né, se complementam, a gente deixa de fazer diagnósticos. E a gente só melhora, o paciente só melhora se ele tiver diagnosticado adequadamente, tiver o tratamento direcionado da forma ideal para ele. E muitas vezes o tratamento também é complexo, né? Sim, assim, e quando você falou essa questão do reumato, virar gastro, o gastro também que se depara com um tipo de paciente, ele precisa fazer determinadas perguntas que não são da especialidade dele e tem que explicar para o paciente que não é surpresa nenhuma. A senhora está com dor nas costas, a senhora tem uma dor que migra o tempo todo do joelho para o cotovelo, do cotovelo para o outro braço, para o ombro direito, ombro esquerdo. Quer dizer, tentar relacionar se aquilo tem uma relação ou não, porque muitas das vezes a chave está aí. Sim. Da gente tentar relacionar, tentar diagnosticar, perguntar, porque a doença é sistêmica. Ela é sistêmica, ela é autoimune, ela tem suas relações, ela é sistêmica, mas alguma outra área pode estar mais afetada do que outra naquele momento. Seja o intestino mais do que a articulação, seja mais a articulação do que a pele, seja a pele mais do que o intestino, né? Tem essas questões. Muitas das vezes, Ana, a gente vê que o paciente próprio ele exclui, né? Não, você vai lá procurar, mas você não tem nada aqui. E esse paciente está num ato migratório total. Ele está passando pelo ortopedista, ele está passando pela emergência, ele está passando por um clínico, ele está passando por um reumatologista. Às vezes até demora para chegar no reumatologista. Sim. Né? Ele está passando por um colega não especialista. Então, volto a dizer, se a gente não procurar, realmente não vai achar, né? E pensar racionalmente, porque a gente vê hoje, muitas das vezes, o paciente com doença inflamatória intestinal, que
que foi investigado para intolerância à lactose. Ok, ele tem intolerância à lactose, mas ele não tem só intolerância à lactose. Ele tem também uma doença que inflama, outra doença, e não foi descoberta. E a culpa do leite o tempo todo, a culpa do glúten o tempo todo. Isso é bem importante. O paciente... a gente precisa entender que o intestino ele vai absorver os nutrientes. Sim. Se eu tenho um intestino inflamado, se eu tenho um intestino machucado, a tendência é eu absorver com mais dificuldade. Então, as deficiências nutricionais, elas podem acontecer, né? Eu tenho um pouco de implicância com os modismos alimentares. Eu acho que a alimentação ela precisa ser sempre individualizada, sempre focada em redução dos ultraprocessados, baixo teor de gordura saturada e baixo teor de açúcar. Falei baixo, não falei isento 100%. É muito complexo a gente ter uma alimentação extremamente restritiva. E aí a gente tem um paciente, muitas vezes, com o intestino inflamado, com uma absorção nutricional reduzida, e aí ele entra nos modismos alimentares de que não pode comer glúten, que não pode comer lactose, que não pode comer... que tem que comer fazer dieta low carb, dieta... Enfim, são trilhões, né, de tipos alimentares, sem considerar a individualidade. Então, o glúten, ele é tão maléfico assim, porque quando a pessoa deixa de comer glúten, ela deixa de comer ultraprocessado. Então, o lanchinho lá do fast food... A mistura. Passa de deixar de fazer parte. Então, ele melhorou porque tirou o glúten, melhorou porque tirou os ultraprocessados, a gordura saturada e reduziu o açúcar. Então, assim, acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu vejo muitas dietas extremamente restritivas. Eu nem vou entrar no mérito de falar de alergia alimentar, porque isso daí é papo para acho que 2, 3 podcasts. Mas como que você lida com essa situação? Aparecem 3 tipos de casos nisso, né? Primeiro, o paciente que já vem com a ideia formada, né? A ideia formada é porque ele já leu na internet que o glúten inflama, que a lactose faz mal e de que ele foi ver determinados tipos de dietas anti-inflamatórias ditas como a solução das mágicas. E aí ele entrega muitas das vezes para a dieta, né, somente a dieta exclusiva, como um fator de tratamento da doença inflamatória intestinal. A dieta auxilia, sim, auxilia, porque quanto menos espossoma a gente tenha, né, seja de processado... Espossoma são coisas do dia a dia que você o tempo todo está sendo jogado em cima de você. A gente pode ter espossoma social, a gente pode ter espossoma, na verdade, de família, a gente pode ter espossoma alimentar, a gente pode ter espossoma de saúde mental. Você fala de exposição exagerada a um tipo de alimento. Exagerada a um tipo de alimento, entendeu? Em que a pessoa fica sujeita àquilo. Muitas das vezes o paciente fala: doutor, eu não tenho condição de comer determinadas coisas que foram pedidas para mim. Meu alimento é esse, porque eu gosto disso, disso e disso. Quando você vai ver um tipo de dieta que, na verdade, é cheio de gordura, cheio de carboidrato, na verdade, muita fritura, e, na verdade, que a gente não tem aquela chamada dieta do Mediterrâneo, que seja, a gente não vem falar de nutrição, mas uma dieta que, na verdade, seja muito mais saudável para a sua saúde gastrointestinal. Então, esse paciente que já vem com essa ideia formada, a gente tenta desmistificar isso e tirar, olha, o glúten que você leu lá, ele pode ser consumido, mas não no exagero. A lactose que você viu lá, que não pode consumir, pode ingerir a lactose, né? Mas com baixa lactose ou num ritmo que você venha numa quantidade pequena. Não, mas eu como 4, 5 fatias de queijo no almoço ou no lanche da tarde, de manhã eu só acho que eu tenho que diminuir. Temos que diminuir, porque a gente sabe que a lactose, mas não é retirar, né? Como muitas das vezes as pessoas fazem. Isso faz baixa de vitamina D, faz uma porção de problema. Então o que acontece? A dieta ela tem que ser orientada para aquele tipo de patologia e individualizada. Eu também falo assim, olha, não vai adiantar você agora, da noite para o dia,
comer quiabo, cenoura e abóbora, se eu perguntar para você que você não gosta de quiabo, cenoura e abóbora. Sim. Ela precisa ser individualizada caso a caso. Sim. Então, o nutricionista também, entendeu? Tem que observar isso de acordo com a patologia. Isso é individualidade. E o terceiro, na verdade, é aquela pessoa que a gente está vendo que o espossoma é muito grande, né? E a gente sabe que a pessoa talvez tenha originado a doença inflamatória intestinal pelo excesso de tudo que aconteceu e vem acontecendo desde a adolescência da pessoa. A gente não procura botar uma culpa nisso o tempo todo para a pessoa não assumir. Né? É multifatorial, mas assim, a gente vê que a pessoa sempre comeu daquilo. E aquilo, determinada hora, pagou um preço, né? O teu sistema imunológico, ele não reconheceu aquilo como uma coisa boa, prejudicou o teu funcionamento, seja ele pelas boas bactérias, pelas bactérias boas e ruins, e aí a gente fala, é a hora de você mudar. Se não mudar, o tratamento às vezes prejudica. Quantas vezes a gente vê paciente que está tratando, a gente pede os exames, está tudo bem, e o paciente às vezes tem uma diarreia e acha que é uma atividade de doença, mas ele não valoriza que foi alguma coisa que ele comeu. Comer é uma coisa boa, é uma coisa muito prazerosa, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que eu tenho uma doença, seja cardiovascular, seja diabetes, seja alguma doença autoimune, começar a valorizar isso, que a nutrição no tratamento multidisciplinar é fundamental. Eu encaminho para um nutricionista, né, que tenha conhecimento da doença inflamatória intestinal, mas muitas das vezes o acesso não é para todos, nem todos têm o acesso. Mas assim como você tem que procurar, às vezes, um especialista daquele teu problema, partir para a parte nutricional também é importante no especialista, porque há diferenças na conduta e na abordagem como você vai tratar. Não trata todos iguais, entendeu? Como uma receita de bolo ou uma folha que sai da gaveta. Mas a individualidade e para aquela patologia. Isso acho que é para toda, até o indivíduo saudável precisa ter uma alimentação saudável e equilibrada. Todo o excesso, para mais ou para menos, eu sempre vejo como uma coisa não benéfica para o paciente. Doença inflamatória intestinal tem cura? Essa é uma pergunta de todas as doenças, né? O paciente chega no consultório, ele quer a cura para todas as doenças que existem, né? Muitas doenças ele já sabe que não tem cura, mas para a doença inflamatória intestinal essa pergunta ainda é muito recorrente. E aí acontecem duas coisas nesse papo quando o paciente pergunta isso. Primeiro é explicar para ele que realmente não tem cura, ainda, a gente não tem uma vacina, a gente não tem um antídoto, a gente não tem uma droga, por exemplo, que vai falar, você vai usar agora durante 14 dias, um mês, e nunca mais vai ter nada, vai parar o remédio e nunca mais vai ter nada. Então, quer dizer, ele precisa entender que nosso sistema autoimune ele passa por altos e baixos, todos os dias. Nós aqui estamos passando por um alto ou por um baixo, daqui a 2 horas por um alto, por um baixo, o tempo todo, né? Seja em vigília que seja. Então, explicar para o paciente é muito importante hoje, porque a gente ainda vê fatores de rede social, fatores de internet, levando a isso, entendeu? De que essa doença tem cura, que coisas milagrosas, né? Que não respondem, e a gente já viu várias coisas sobre isso, excesso, cargas enormes de vitamina D, prejudicando o rim de pacientes e que não vai tornar a doença curável por conta disso, às vezes receitas milagrosas que sejam. Eu acho que quando eu falo para o paciente assim, olha só, a gente vai ter uma conversa longa e o principal, você tem que sair da sala, quando sair da sala, logicamente ter dúvidas faz parte do processo, mas sair daqui sabendo que precisa ser tratada a tua doença. Não pode ser negligenciada, não pode ser desvalorizada, nem achar que alguém chegou na internet e usa isso, que você nunca mais vai ter isso. Isso é irreal. Não pode se falar isso. A gente ainda vê isso, não só com a doença inflamatória intestinal, mas com várias doenças, né, que seja. Mas ela não tem cura, Ana. Ela tem tratamento. E o tratamento vai ser variável, vai ser individualizado. Ele vai ser de acordo com a gravidade da doença. E não pode o paciente achar assim, puxa, eu vou ficar igual a ele. Não, nem sempre acontece isso.
puxa, eu vou ter que usar aqueles remédios que ele usa e que eu não gosto, porque ele já disse que ele perde uma tarde numa clínica ou perde um tempo para ir lá para fazer esse remédio e eu não quero isso para a minha vida, né? A conscientização, né, da doença no primeiro papo do paciente altera muito a adesão do paciente. Sim. Porque se você não explicar, ele Sim. vai sair do consultório, eu vou tomar esse remédio aí durante 3 meses, vou parar. E isso acontece na doença inflamatória intestinal. O paciente chega no limiar de remissão clínica, quer dizer, de que não está sentindo mais nada, ele vai lá e para a medicação. E a gente não sabe se em 1 semana, em 1 mês, em 6 meses, pode voltar pior a doença. Né? Eu acho bem importante, assim, eu gosto de falar que o que é a cura, né? Eu acho que o que a gente precisa buscar é qualidade de vida. Eu sempre tenho essa conversa no consultório, porque dentro da reumatologia a gente também lida com doenças crônicas e o questionamento é graças a Deus, existe um medicamento, um tratamento que vai me dar qualidade de vida. Então, às vezes eu acho que é a forma de pensar. Em geral, as pessoas acham que o saudável é aquele que não toma comprimido, não toma remédio. Mas saúde é bem-estar físico, emocional e social. Imagina só um paciente com doença inflamatória... Mental também. Exatamente, emocional, né? Mental. O paciente que tem diarreia crônica, como ele não deve ser excluído socialmente? É muito complicado uma pessoa que tem diarreia com urgência de evacuar sair de casa. Porque imagina quantos constrangimentos essa pessoa já passou, porque ele não é capaz de controlar a sua própria evacuação. Então, se existe um tratamento que permite que ele saia de casa, encontre com a família, passeie, viagem, sem ser constrangido socialmente, isso é qualidade de vida. E, Ana, assim, no contexto social, lógico que atrapalha, eu já escutei relatos vários. Doutor, eu não consigo arrumar um namorado. Porque muitas das vezes eu estou jantando com ele e tenho que ir ao banheiro por 2 ou 3 vezes e um já virou para mim e gerou uma desconfiança de que eu estou tendo uma fala pelo celular com outra pessoa e que eu estou escondendo isso dela. Nossa. Não acredita que eu estou tendo uma urgência. Doutor, eu não posso ir em nenhuma festa de aniversário que se não tiver uma mesa posicionada perto do banheiro, eu não fico, porque já aconteceu de eu não conseguir chegar e ter o constrangimento de não conseguir segurar. Doutor, eu me excluí dos meus amigos. Isso eu escutei de um paciente. Paciente que fez uma colectomia total, na verdade, ele tinha muita urgência evacuatória e ele se excluiu dos amigos. Doutor, a minha mulher não acredita. Ana, eu tive há pouco tempo uma paciente que pediu para eu fazer um relatório de um laudo além daqueles que a gente fazia para ela. Doutor, eu preciso de um laudo para esclarecer para minha família. Como assim? Porque minha família não acredita. Acha que eu invento o que eu tenho. Por quê? No conceito tardio, lá de trás, ter diarreia, muitas das vezes, era uma invenção. Né? Eu estou com diarreia, não vou agora ir porque eu estou com diarreia. Né? E as pessoas não classificam o quanto isso pode excluir socialmente, Sim. o quanto pode prejudicar a pessoa em relação ao trabalho, em relação a mês de vida e até na parte familiar e amorosa. Sim. Porque as pessoas podem se sentir excluídas, não querer conhecer uma pessoa porque tem um defeito na cabeça dela. Qual é o meu defeito? Eu tenho uma doença que qualquer hora pode tudo acontecer. E eu tenho vergonha porque já passei vergonhas por conta disso. Essa questão da conscientização, né, do mês do Maio Roxo, vem também para a gente explicar para as pessoas que isso não é frescura, isso não é piti, isso é sintoma, isso é sinal. A pessoa não está inventando, as pessoas não estão burlando, ela não está te enganando, está acontecendo isso com ela. Porque a sociedade ela acaba taxando aquilo, né, e deixando a pessoa excluída e ela própria se excluindo. Então,
Esse mês de conscientização também serve para isso. Não é para a gente falar somente dos sintomas da doença, mas também para quem tem um amigo que tem a doença, para quem tem uma família que não compreendeu ainda sobre o que é isso. Às vezes tem até um marido ou uma esposa que acha que isso é frescura, que é alguma coisa. Não tentar taxar a pessoa. Sim. Porque é muito grave, e a gente já escutou, da pessoa chegar na emergência e falar, doutor, às vezes eu me sinto um contaminado, um infectado. Mas por quê? Porque eu sou tratado numa redoma. Porque o colega médico, às vezes, eu não sei o que eu vou te passar, porque você não pode uma opção de coisa, não pode usar isso, não pode usar anti-inflamatório, pode sangrar, não sei o que mais. A gente vai se reunir para ver o que a gente vai fazer. Então, quer dizer, o paciente ele fica com medo, né, de procurar um setor de emergência numa emergência. E aí é que entra nós médicos que tratamos a doença, ou que pelo menos passamos por uma atitude multidisciplinar, seja o Nutri, seja o reumato, que seja, para explicar e tentar ajudar naquele momento, porque senão a pessoa se sente muito desprotegida. E a gente vê que tem a carência, né, de não ter uma pessoa que compreenda. Doutor, eu estou aqui porque o senhor compreendeu ou valorizou uma coisa que eu falava há anos. Né? Isso é muito grave. Sim. Né? Porque hoje a pessoa chega no meio da rua agora, seja e fala, eu estou com uma dor no peito, todo mundo vai falar que é coração. Sim. E vai valorizar, principalmente se for uma pessoa de idade, que ela está passando mal. Né? Mas a pessoa chegar e falar assim, libera o banheiro porque eu estou com diarreia num avião, Ana, não vai acontecer isso. Se ele não tiver com cordão de doença rara, se ele não tiver com a pulseirinha de doença rara, que foi o modo que associações de doença inflamatória intestinal ou de outras doenças usaram para isso, ele não vai passar e a pessoa vai olhar com aquela cara, tipo, está inventando alguma coisa para querer passar na minha frente. Porque acha que o ser humano ele sempre quer burlar, ele sempre quer enganar. Então a gente tem que parar com isso. Então esse mês é também para a gente conscientizar que teria até um lema, entendeu? Nem tudo é gastroenterite. Muitas das vezes os pacientes gostam de falar isso. Vocês gostam de falar que... Nem tudo é virose. Nem tudo é virose. Eles gostam de falar que nem tudo é virose. Olha, a grande maioria pode ser sim virose. Mas a gente tem que pensar nos 20% que não é. Nos 30% que não é. Entendeu? Sim. Antes, a gente já está chegando no final da nossa conversa. Eu queria que você falasse sobre o impacto do uso da bolsa de colostomia no paciente que às vezes precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico. A gente sabe que na doença inflamatória intestinal às vezes é necessário o uso da bolsa de colostomia e a gente sabe do impacto emocional que existe no uso desse item e ele é extremamente importante para salvar a vida da pessoa. Ana, isso é um bom assunto, né? Logicamente eu não sou coloproctologista, mas as relações, felizmente, a gente tem visto uma relação mudando do paciente no comportamento com a bolsa. Antigamente, por exemplo, falar a palavra câncer, né, era um sinônimo de morte. Isso mudou com o tempo, algumas pessoas aderem em relação a isso. Falar sobre a possibilidade de ter uma bolsa de colostomia, uma ileostomia definitiva, que seja, felizmente isso tem mudado com a ajuda da gente profissional, com os terapeutas ocupacionais, que seja serviço social, porque a doença muitas das vezes pode levar a um ato cirúrgico temporário, que você possa reconstruir depois, ou às vezes definitivo, que aí não tem solução, e aí pode levar a comportamentos sociais, de exclusão da própria pessoa, comportamentos, na verdade, psicológicos, de que eu não sou uma pessoa normal, porque eu evacuo pela minha barriga, eu não evacuo pelo modo que todo mundo faz, mas é muito importante que na possibilidade, né, de ter que colocar uma bolsa num ato temporário cirúrgico para depois reconstruir, que a gente explique das necessidades. O comportamento humano é muito diverso. Ele lê, ele ouve falar, ele ouviu falar, ele viu, né, que seja. No meu modo, na doença inflamatória intestinal hoje, vem diminuindo muito isso. Essa questão de recusa de uma bolsa temporária, para depois reconstruir o trânsito normal, ou de uma bolsa definitiva.
E vou te falar por quê. Porque o que muitas das vezes esse paciente, ele começa a valorizar depois que ele coloca a bolsa. Ele fala assim, eu tenho que ter minha regra higiênica, de limpeza, de esvaziar a bolsa, mas muitas das vezes acaba a dor. E às vezes a dor que incapacita, né? Dor é uma coisa muito diferente Sim. das pessoas. Tem gente que pode estar conversando ou assistindo aula durante horas com dor de cabeça, e tem gente que numa pontadinha de dor de cabeça, né, aquilo já é incapacitante para a pessoa. Então, muitos que botam bolsa, eles falam isso. Acabou minha dor, então esvaziar essa bolsa não está sendo o mais anormal. Precisa de ajuda? Precisam alguns de ajuda, né? Porque podem levar a achar que é uma pessoa estranha, uma pessoa, na verdade, que ninguém vai se interessar por ela, ou vai excluir, que é uma pessoa que possa ter dificuldade no trabalho. Eu tenho uma paciente que vive muito bem com uma ileostomia definitiva e ela fala assim, foi a melhor coisa da minha vida do ponto de vista, não da doença, doutor, mas da minha adaptação e do meu reconhecimento em relação a isso. E quando eu conversei com ela, você precisou de ajuda? Lógico que a gente precisa de ajuda. Né? A gente tem um marido, a gente tem um filho, a gente tem uma família, né? Então todos têm que ter uma consciência e vou dizer, meu marido me ama mais agora com a bolsa do que antes da bolsa. Então, eu sei que é uma fala, Sim. Muitos dos coloproctologistas escutam muito isso, entendeu? Mas felizmente a bolsa começou de um tempo para cá ficar desmistificada. É necessário? Nem todas as vezes. Quantos por cento eu vou ficar com isso, não vou ficar com aquilo? Felizmente, a gente chegou nos tratamentos mais avançados e que fizeram a gente ter uma redução da questão inflamatória da própria doença. Se a gente chegar e conversar com um médico que tenha seus 95 anos, 96 anos, o que ele vai falar? Ih, meu filho, essa doença aí, olha, debilita, várias cirurgias. Não que não possa levar a alguma cirurgia, porque a gente não sabe a gravidade da carga inflamatória que cada um tem. A gente não tem uma fórmula mágica para dizer, você vai chegar com uma doença intestinal inflamatória leve. Não, essa apresentação, ela vem no decorrer, que seja, da tua relação de autoimunidade, da tua relação de doença, que seja. Como a hipertensão, como a diabetes, que seja. Então, esse trabalho é de formiguinha. Felizmente, a gente já tem a Associação de Ostomizados, que trabalham muito bem isso, Ana. Isso, graças a Deus, devido aos tratamentos, conscientização, psicologia, que é fundamental, psiquiatria, psicologia, no teu tratamento multidisciplinar também do paciente, isso já vem caindo muito, entendeu? Doutor Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Eu acho que são 24 anos trabalhando com doença inflamatória intestinal, são muitos anos de experiência e a gente sabe da importância da experiência, muitas vezes, no diagnóstico, na percepção de detalhes da consulta, na fala do paciente. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem. O que você gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que ficaram até agora ouvindo nesse nosso bate-papo? O que você queria deixar de mensagem? A mensagem que eu queria deixar, Ana, é que a gente precisa escutar mais o paciente, independente dele ter doença inflamatória intestinal ou ter outra doença. Porque é muito, muito gratificante para ele quando alguém está escutando ele. E eles reclamam muito disso na própria doença. Não me escutam e não me valorizam. Então, se a pessoa está chegando a você, ela te procurou porque ela está procurando uma chance, uma fresta na porta para poder resolver o problema dela, porque o tempo todo é escancarado e fechado a porta. A doença não tem cura, ela tem tratamento, muitas das vezes clínico cirúrgico, né, que seja multidisciplinar, mas a importância da mensagem que eu queria dizer é que a gente não deve só fazer somente o Maio Roxo como um mês de conscientização da doença inflamatória intestinal. A gente gostaria que essa conscientização, dessa valorização, do tudo que aquilo que cerca a doença, dos órgãos governamentais, que seja em relação à valorização de mais acesso, de mais droga, de mais remédio, de mais
poder público ajudando quem está na ponta, entendeu? Ou quem está na unidade básica em relação a ajudar esse tipo de paciente. A gente ainda vive pacientes com diagnóstico retardado, perda da janela de oportunidade, né, no seu tratamento, e a gente faz aquela cara tipo, poxa, eu queria ter recebido esse paciente há 2 anos atrás, porque eu ia talvez ter melhorado a qualidade de vida dele, e a dele está péssima hoje. Então, que não seja só o mês de maio, que seja o ano todo, né, e que, na verdade, o médico comece a pensar nos seus limites. Saber o seu limite é fundamental. Encaminha para o colega especialista, entendeu? Conversa com um colega especialista. Você está numa região distante, ligue para um colega especialista. Ele vai te ajudar. Nem todo mundo tem um especialista naquela cidade, Sim. naquele interior. Isso eu acho que serve para qualquer um, em termos da doença inflamatória intestinal, que a gente tenha mais diagnósticos, entendeu? E possibilidade dos órgãos públicos valorizar que o acesso aos medicamentos tem que ser o tempo todo que a gente precisa. E eles precisam. Eu queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui, no nosso canal Reumato e Mais. Deixa seu like, compartilha com os amigos e fique aqui para mais assuntos. Um beijo.